Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Olha aqui, pessoal. Bom dia, Rocha. Bom dia, Eustáquio. Antes que a gente seja criticado aí, a Luciana, nesse momento, está embarcando para a Espanha, né? Então, sexta-feira de manhã, ela está no aeroporto. Agora, detalhe, né? Eu ponderei com ela se era possível amanhã, etc. É uma confusão, porque vai chegar, né? Está se estabelecendo, né? Está com a cabeça em outro país, está chegando lá, deixa ela chegar. O Manhattan Disconnection, melhor dizendo, vai ficar agora internacional. Uma das pessoas vai estar fora do Brasil por 2 meses, que é a Luciana. Vai ficar internacional, como diz o Matuto. Olha aqui, o Eustáquio está querendo falar, já eu noto pela fisionomia. Não. Essa semana foi uma semana própria para os pessimistas. Foi, Eustáquio? Por quê? Os dados são todos terríveis, né? Coisa nenhuma, eu trouxe vários dados aqui que o Eustáquio não vai gostar. Não, veja só, eu não acho ruim quando o dado é otimista, não. Eu acho ruim uma vez, rapaz. Quando o dado é ruim e o otimista babaca fica fazendo Ô, Eustáquio, a melhor coisa que tem, é raro, né, alguém me chamar para fazer uma palestra sobre as melhorias do Brasil. Mas quando acontece, é bem raro, mas quando acontece, depois que eu acabo a palestra, né, primeiro faz uma palestra, depois abre para perguntas e respostas. Mostra todas as melhorias, as pessoas estão deprimidas. Aí eu sempre falo isso. Porra, eu só mostrei coisa boa aqui, tá todo mundo com essa cara deprimida. Por que vocês estão assim? É impressionante, cara. Por que é? Por quê? A pessoa foi educada para falar mal do país. Você viu essa semana os congressistas americanos, né? Não vão fazer não sei o que para o Brasil com medo de golpe. É claro, o brasileiro só fala mal do país. Né, vai ter golpe, vai ter ditadura, não tem a menor chance de ter, mas ele fala, o americano ouve e acredita, pô. Esse é um hábito do brasileiro, um hábito não, né, tem de fato uma figura, certo, no Brasil, que normalmente é aquele cara que vai estudar fora, vai trabalhar de servente de pedreiro nos Estados Unidos, vai trabalhar de faxineiro em hotel na França, na Alemanha, na Europa, e esses caras, eles realmente têm esse hábito de falar mal do Brasil. Agora, o problema é que esses caras, eles agora têm um aliado importantíssimo, né, muito forte, que é o Bolsonaro. Então, você não precisa falar mal do Brasil, o Bolsonaro na presidência, é um negócio assim que flui naturalmente. Não, mas olha, o Rocha, deixa eu dizer, eu sempre separo o governo da sociedade do país. O governo é uma coisa que vem e passa, vai ter alternância no poder, etc. Você não pode julgar um país por causa de um governo em particular, não é assim. A sociedade brasileira, a minha análise é da sociedade brasileira, né? E ela não deve nada nenhuma, é um país menos desenvolvido, muitos países são mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, isso é do jogo, entendeu? E pode até ter um elemento cultural. O Brasil nunca vai ser um dos países mais ricos do mundo, porque a população não quer. A população prefere fazer festa, ela se mobiliza mais para o carnaval do que para enriquecer. Entendeu? É diferente, sei lá, de uma cultura anglo-saxã que não tem carnaval, que querem trabalhar mesmo, querem enriquecer, é outra coisa. Não adianta usar uma régua única para medir todos os países e não, esse é superior, esse é inferior. Não é assim que as coisas funcionam. Mas eu acho que essa movimentação lá do Congresso americano é para pressionar o Bolsonaro e o governo brasileiro em relação, principalmente, a questões do meio ambiente, né, e também em relação à democracia, né, que o Bolsonaro, o Alberto, você fala assim, é o cara que está nas instituições aí trabalhando contra a democracia. Sim, eu concordo, veja só, mas é uma coisa, outra coisa, Eustáquio. Ele está trabalhando, mas ele terá sucesso nisso? Não. Tem como ter sucesso? Não. Mas aí o Congresso americano vem e dá uma pressão. E na questão ambiental, por exemplo, o que está acontecendo?
Agora, semana que vem, no final do mês agora, e no mês de novembro, vai ter a COP26, né, que vão reunir todos os países do mundo para discutir a questão do meio ambiente. E os dados estão mostrando, cada dia, a Agência Internacional de Energia soltou um relatório agora essa semana, antes de ontem, mostrando que nós não estamos no caminho de resolver os problemas ambientais, nós estamos agravando isso, né? E saiu também vários estudos mostrando como que o desmatamento ele agrava a questão ambiental, tá? E o Bolsonaro foi para a ONU e fez um discurso completamente fora da realidade, tá? Então, assim, a comunidade internacional percebeu o seguinte: olha, o governo brasileiro vem na ONU, fala uma coisa que não é verdade, né? A destruição da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, dos Pampas, das araucárias. Não tem mais araucária. Antigamente tinha muita araucária, agora tem meia dúzia de araucária aí nos parques aí de Curitiba, né? Então o pessoal está pressionando para o governo mudar a linha. Isso faz parte do jogo internacional também, né? Sim, eu concordo. Agora, veja só, vamos, assim, refletir com bastante, né, calma. O Brasil, desde quando o Brasil realmente deu bola para o meio ambiente? Nunca deu, tá? Ele agora... Não. Na época, olha, a Marina, que você fala que é a fadinha da floresta, ela conseguiu reduzir as emissões significativamente no Brasil. Na época da Marina, governo Lula. Não foi o ideal, não, mas pelo menos colocou a coisa no rumo certo. Se continuasse caindo, a gente ia ficar numa situação mais ou menos confortável, se continuasse caindo, né? E o Brasil teve um papel muito grande no Acordo de Paris. A Isabela Teixeira, por exemplo, que substituiu a Marina e tal, logo depois, o Brasil foi reconhecido como um país que estava contribuindo para a governança internacional. Hoje é o contrário. Hoje o Brasil trabalha contra a governança internacional nessa área. Nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem um peso importante nisso, né? A figura dele, né? E de quem ele colocou no meio ambiente, né? O governo foi um governo que fez coisas que os ambientalistas que estão ligados nisso no mundo inteiro ficaram horrorizados, né, com o que o governo Bolsonaro fez. Rocha, como otimista, né, o Eustáquio vai entender isso, né? Eu imagino o seguinte, que essa radicalização antiambiental do Bolsonaro pode ter um efeito positivo. O efeito negativo a gente já sabe qual é, destruição, etc. Mas de colocar de uma maneira mais séria na agenda pública brasileira a questão do meio ambiente. Né, no próximo governo. Isso precisa ser levado mais a sério, de fato, no Brasil. Eu reconheço, Marina fez, Isabela Teixeira fez, mas ainda assim, não é algo que mobilize a sociedade. Pode ser a partir de agora. Vamos ver. Agora é o seguinte, a pauta dos americanos não é só meio ambiente, tem que tomar cuidado com isso, que esses caras não batem prego sem estopa. Eles não estão tão preocupados assim com o meio ambiente, porque se tivesse, eles não estavam fazendo o que eles fazem lá. Eles são os grandes, eles e a China são os grandes responsáveis pelos bloqueios que o protocolo de Kyoto experimentou esses anos todos, né? Então, eles têm a questão do 5G, eles podem estar pressionando o Bolsonaro com essa questão ambiental para ter a vantagem no 5G, porque isso não está resolvido aqui ainda, né? Então, esses americanos, para inocente, eles não servem. Olha aqui, Eustáquio, eu trouxe uns dados aqui, né, para a gente comentar aqui, porque é importante, né? A gente teve aí um período muito ruim. Olha aqui, isso aqui é um dado da Fiocruz. Outro dia eu postei isso no Twitter, né? E alguém pediu a fonte. Aí a internet é muito boa, porque eu não sabia a fonte, eu recebi em um grupo lá, e alguém entrou, não, esse dado está aqui na Fiocruz, né? Então, ali, muito ruim o número de óbitos no Brasil, uma tragédia completa, mas ele diminuiu graças à vacinação. Nós sabemos que não houve nenhuma medida aí, depois desse aumento da vacinação, de quarentena, ou enfim, que fosse reduzir os óbitos, a não ser a própria vacinação. Ontem, essa foi a capa do jornal Estado de São Paulo, Estadão. 100 milhões totalmente vacinados, né? Brasil supera Estados Unidos. Aí,
eu peguei isso aqui, né, no dia 12 de outubro, a capa foi ontem, 14 de outubro, a média móvel de mortes, né, do consórcio de mídia, né, caindo abaixo de 400, ainda está alta, mas está caindo de maneira consistente. Perdão, peraí. Aqui eu levantei no Our World in Data, né, essa coisa de vacinação, né, em verde escuro, aqueles completamente vacinados com duas doses, né, em verde claro com uma dose, né, e aí a soma dos dois, né? Então o Brasil, na soma dos dois, melhor do que a comunidade europeia, melhor que os Estados Unidos, melhor que a Europa, ou seja, todos os países da Europa, para além da comunidade europeia, melhor do que a Ásia, melhor do que o mundo, melhor do que a África. Nas Américas, a gente só perde... Volta aí, Alberto, volta aí. O Brasil está pior que os Estados Unidos, a manchete do Estadão está errada. Não. Olha só. Vacinação completa. Em número, totalmente... o Estadão. Aí eu não sei o que o Estadão botou. Quando você fala totalmente vacinado, é com 2 doses ou a vacina de dose única. Essa manchete do Estadão está errada. E pior que está mesmo, hein? Pois é. Tá errada. Ser pessimista tem uma análise mais crítica da mídia. Não, tudo bem, mas vamos lá. De toda sorte, isso aqui está certo, né? Então, o esforço de vacinação nosso é muito grande. Eu queria lembrar, Eustáquio, isso é importante, que agora a quantidade de vacinas AstraZeneca e Pfizer era maior, né? E isso está comprovado. A primeira dose, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, já protege muito, né? Quem toma só a primeira dose dessas vacinas já está muito bem protegido. Tanto é que o espaçamento é muito grande para a segunda dose. Tá? Aqui, nas Américas, dos países, aí estão os 6 países mais populosos das Américas, né? Mas, a gente só perde para o Canadá, que tem um pouco menos de 40 milhões de habitantes. A gente ganha de todos os demais, inclusive da Argentina. Isso é uma coisa para reflexão. As pessoas falam muito bem do SUS, né? Isso é resultado do SUS, né? E o SUS é resultado de uma demanda da população brasileira. O SUS está conectado com a sociedade brasileira. Isso independe dos governos, né? Então, elogiar o SUS tem consequências. Se o SUS é bom, ele dá esse resultado que aí está. Por que eu estou chamando a atenção desse resultado? Porque esse resultado vai contra o desejo do presidente da República. Nós temos um presidente da República que fez de tudo para que não tivesse vacinação. E na Argentina, eles têm um presidente da República que fez tudo para que tivesse vacinação. E nós estamos na frente da Argentina. Isso é muito revelador do funcionamento das instituições. Dos Estados Unidos também. Também, trocar... Exatamente. Né? Ou seja, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Governo não é tudo. Presidente não é tudo. As sociedades têm muito poder. Né? Mas, Alberto, essa semana eu fui procurado pela CNT aqui em Curitiba para dar entrevista sobre plano de saúde. Esse problema aí da Prevent Senior e tal. E eu, na verdade, passei a maior parte da entrevista falando bem do SUS, entendeu? E dizendo basicamente o seguinte, que a pandemia salvou o SUS. E lembrei que nós entramos no governo Temer, que é um governo com pouco compromisso com o SUS, né? E o ministro da Saúde era o Ricardo Barros, aqui do Paraná. E o Ricardo Barros deu uma declaração, quando era ministro da Saúde, de que o Brasil precisava de um plano de saúde baratinho. Essa foi a expressão dele. Eu quase caí da cadeira, falei, plano de saúde baratinho é o SUS. Né? Então você veja a distorção do negócio, sabe, que os caras estavam produzindo no Brasil antes da pandemia. Ou seja, um plano de saúde baratinho. Por quê? Para migrar a população que está no SUS para plano de saúde. Quer dizer, é uma distorção absurda, porque plano de saúde foi feito para quem pode pagar. Quem não pode pagar, quem não tem dinheiro, ou quem sacrifica o seu orçamento para ter plano de saúde, esse cara tinha que ir para o SUS, não tem que ficar em plano de saúde. Né? Então nós tivemos uma distorção grande no Brasil. Nós temos no Brasil hoje 70 milhões de pessoas usando plano de saúde. Eu acho isso excessivo, um absurdo. E por que acontece isso? Por causa do preço. Plano de saúde ficou um troço barato, certo? E não pode. Plano de saúde tem que ser uma coisa de... começou a ter reclamação, você pega o Poder Judiciário e veja lá quem é que está liderando reclamação.
os bancos, os planos de saúde, entendeu? Então, o plano de saúde começa a ter fila, vai virar um SUS privado. Então, isso está errado, tem que acabar. E a pandemia deu um freio de arrumação nessa história, né? Então, ninguém vai mais duvidar, da necessidade da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, colocar dinheiro no SUS e ter um serviço de qualidade no SUS, para que as pessoas não precisem comprar plano de saúde. Nós chegamos ao absurdo, tem aí lugares aí no Brasil que tem plano de saúde que só dá consulta. Você paga por mês só para ter consulta. Isso é uma loucura, certo? É uma depravação. Rocha, deixa eu fazer uma ponderação. Você está certo, concordo com tudo que você está falando. Eu só acho que, com o passar do tempo, né, haverá sim um crescimento da saúde suplementar, da saúde privada, né? Se lembra, a gente conversou aqui do Olof Palme, na época que ele foi primeiro-ministro na Suécia, não tinha educação particular. Na medida em que as pessoas vão tendo mais renda disponível, elas querem pagar por aquilo. Sei lá, não vou discutir a motivação das pessoas. E hoje, 20% das crianças na Suécia estão matriculadas em escolas particulares, né? Totalmente diferente dos anos 80. Então, eu acho que isso vai acontecer, né? Eu não tenho dúvida, eu concordo com você, eu acho que você tem razão, mas o que eu estou pontuando, e na direção do que você está falando, é que as pessoas que têm que ter plano de saúde são as pessoas que podem pagar. Então, na medida que o cidadão tiver condição financeira para pagar, certo? Para ter um atendimento mais exclusivo com plano de saúde, o sujeito é livre para isso, entendeu? Agora, o que não pode é o Estado induzir isso. O que está acontecendo no Brasil é o Estado induzindo, entendeu? As pessoas a comprar plano de saúde, o Estado expulsando as pessoas do SUS para que elas tenham plano de saúde, fazendo plano de saúde baratinho de empresa para o trabalhador ir para plano de saúde em vez de ficar no SUS. Esse é que é o crime. Deixa eu só mostrar uma outra consequência do SUS. Roberto, só uma deixa eu mostrar um outro dado. A sua câmera está embaçada. Não sabe o que é? Eu estou em outro lugar aqui, o sol mudou de posição, está com essa iluminação. Não é a câmera, não. É o sol. Deixa eu botar a mão aqui para fazer uma... Aí, ó. Aí. Tá. Bota uma folha em cima. Tem que botar uma folha. Olha aqui, deixa eu mostrar um outro dado aqui, Eustáquio, que tem a ver com o SUS, tá? Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui eu acho que é muito importante. O Paulo Lotufo, né, que nós fizemos um programa com ele aqui no nosso canal, né, o Eustáquio, ele que publicou isso aqui, e eu retuitei essa semana, tá? Olha aqui, a The Economist pegou os 10 países mais populosos do mundo, né? Aí estão os 10 países mais populosos do mundo, né? E viu qual a subnotificação. Bom, a The Economist é uma revista séria, trabalha com dados, né? O que você faz? Você sabe disso, né, Eustáquio? Ele pega lá os cientistas de dados da revista, e aí diz, olha, vai em cada desses 10 países e vê nos últimos 5 anos qual foi a média de mortalidade, mês a mês, não importa, né? E vê na Covid qual foi a média de mortalidade. Aí tem um excesso, né? Então tem aí excesso, né? O excesso foi tanto. Bom, esse excesso se deu pela Covid, certo? Porque todo ano era igual e aí, de repente, explodiu. Aí tá bom, aí o que eles fizeram? Eles descontaram o excesso do que o próprio país reportou como sendo morte por Covid, e viram qual a diferença. O Brasil é o que tem a menor dos 10 maiores países, a menor. O Brasil deixou de reportar só 10% do excesso de morte como sendo por Covid. SUS, atestado de óbito no Brasil é coisa séria. É coisa séria. E aí, dentro desse dado, já está Prevent Senior, está tudo, toda a zona que acontece está aí dentro. Então, o Brasil é o menor. Quem é o segundo menor? Estados Unidos, que é 3 vezes pior do que a gente, é 30% de subnotificação. Aí, depois dos Estados Unidos, México, 100% subnotificação. Né? Turquia, 300%, Indonésia, 500%, Índia, 900%. A China, 11.000%. A China, se você disser que morreu de Covid, leva um tiro na nuca, mata. Né? Não pode dizer 11.000% de subnotificação de Covid na China no excesso de morte. Então, de repente, a China explodiu, teve excesso de morte, mas nada daquilo é Covid. É uma piada, é uma palhaçada. Né? Agora, ninguém reconhece isso no Brasil. Né? E isso é resultado do SUS. O que é mais importante?
o SUS, a cultura que nós temos, a seriedade que nós temos no atestado de óbito no Brasil, né, leva a ter essa pequena subnotificação dentre os 10 maiores países do mundo em termos populacionais. Isso é importante que seja reconhecido. Então, nós subnotificamos pouco e passamos a vacinar muito. Tá? Você sabe o seguinte, Roberto, você está falando isso, eu estou me lembrando o seguinte, no Brasil nós não temos um sistema na área de segurança pública para aferir um sistema bom, seguro, para aferir o problema da violência urbana. Então, cada estado tem o seu. Tinha um projeto tramitando no Congresso, não sei se foi aprovado, e aí é o seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui. O Paraná tem um sistema muito bom, né, que foi implantado durante o governo do Requião, e que, de fato, se o sujeito foi encontrado na beira do rio com um tiro na nuca, é um assassinato. Certo? Na beira do rio, no bueiro, com um tiro na nuca, é assassinato. Em São Paulo, e em outros lugares do Brasil, eles colocam morte de causa indeterminada. Entendeu? Então, isso dá uma distorção completa nos índices de violência urbana. Tá? Então, como é que a mídia, os meios, né, as ONGs que trabalham com isso procuram socorro no SUS, no banco de dados do SUS, para tentar chegar o mais próximo possível das mortes por crime violento, né? Então, o SUS realmente ele tem um papel na sociedade brasileira espetacular, fantástico. Rocha, o que é importante disso? Que as pessoas... Olha o que a gente vê, todo mundo está elogiando o SUS. O SUS. Tá bom. O que significa elogiar o SUS também? Reconhecer a aceleração da vacinação e reconhecer o fato de nós hoje no mundo estarmos entre os líderes na vacinação. Isso é elogiar o SUS. O que é elogiar o SUS? É bom lembrar, Alberto, sempre que o SUS foi salvo pela pandemia. Esse Mandetta estava com a tarefa de desmontar o SUS quando ele assumiu o governo Bolsonaro. O que é reconhecer a virtude? Não, só continuando, né? Essa aceleração da vacinação ela aconteceu por vários fatores. Dória foi importante, né? O federalismo é importante. O federalismo possibilitou... O Butantan, Fiocruz. Butantan, Fiocruz, então, é um poder descentralizado. O Brasil, o poder é todo descentralizado. Instituições, né? Graças ao fato do poder ser descentralizado, né, nós fomos capazes de, contra o presidente da República, acelerarmos a vacinação ao ponto de hoje sermos um dos líderes mundiais, dado o tamanho da nossa população. Isso é resultado do SUS, resultado de uma população que gosta de se vacinar, é uma série de fatores. Outra coisa, por que nós subnotificamos pouco? Né? A subnotificação é muito maior em outros países por causa da seriedade do SUS. O exemplo que o Rocha acabou de dar. Né? Quando você quer um dado mais relevante, um dado mais fidedigno, melhor dizendo, de mortalidade policial por crime, você vai no registro do SUS. O SUS, isso é a importância desta instituição, que foi construída por uma elite que tinha uma visão de saúde pública bem sedimentada, muito qualificada. Então, nós hoje somos... Certamente, essa estatística aí da The Economist são os 10 maiores do mundo. Se a gente somar isso, daí diz respeito à maior fatia da população mundial, tá? Dos países que menos subnotifica, né? E nós não reconhecemos isso. Mas isso é reconhecer as virtudes do SUS. Agora você ficou sem palavras, Eustáquio. Diante de tanto otimismo. Gaguejou, Rocha, gaguejou. Você viu que ele perdeu o ar, ele ficou sem palavras diante de tanto otimismo. Eu vou falar assim, eu não vou destruir o fim de semana do Alberto, não, entendeu? Mas eu vou falar só uma coisinha. Não são os 10 países mais populosos do mundo, tá? Porque a Turquia ela não está entre os 10 países mais populosos, e ali não tem nenhum país africano. Por exemplo, a Nigéria está para passar o Brasil. Ela é o sétimo país. Mas a Nigéria, rapaz, olha... Eu sei, eu só para corrigir que não são os 10, mas são quase os 10, são os 9. A Nigéria é uma zona total, né, cara? Pô,
Imagina subnotificação na Nigéria. Nigéria ali, pô, já era, né? Agora, os dados da China também, essa subnotificação de 11 mil, eu achei meio exagerada. Eu acho mas assim, eu também não tenho condições de dizer se está correto ou não. Agora, só um dado, veja só. O coeficiente, quando você olha o coeficiente lá por 1 milhão de habitantes, é 3 por 1 milhão. A subnotificação da China é de 100 vezes. Aqui é por 100 mil, né? Por 100 mil ou 3 por milhão. Veja só, ela é quase... Ela se multiplicar aqui, ó, o Brasil está quase em 300, né? Então, ela é 3 mil, o coeficiente da China, o coeficiente do Brasil é 3 mil vezes maior do coeficiente da China, tá? E 11 mil significa 110 vezes maior. Então, mesmo que não tivesse subnotificação na China, o coeficiente da China é muito menor do que o Brasil. Mesmo se a gente eliminar essa excessiva... tudo bem. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse otimismo, porque é o seguinte... porque o que você está falando? Você está falando o seguinte, que a subnotificação do Brasil é muito melhor do que na China. Só que o controle da pandemia da China é muito melhor do que no Brasil, e além da China ter vacinado mais do que o Brasil, a China produz a vacina, produz o IFA, e exporta para a gente, exporta máscara. Nós, com toda essa questão do SUS, nós estamos importando máscara, nós estamos importando aparelho de proteção individual, nós estamos importando vacina, nós estamos importando IFA, tá? Então, você tem que tomar um cuidado nesse otimismo seu, porque o Brasil não está com essa bola toda, não. Perto da China e perto de vários outros países. E tem mais um dado aí, Oscar, que você está esquecendo, que é o seguinte, há um hábito, há uma cultura no Oriente de usar máscara. Exatamente. Há uma cultura de usar máscara. A gente que viaja por aí, vê no aeroporto, passa aquele povo todo de máscara. Entendeu? Você fica achando que o cara está doente, mas o cara não está doente, ele está se protegendo e protegendo os outros. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo bem, eu não quero destruir o fim de semana do Alberto. Não, você não destrói. Tem muita coisa boa, mas também tem muita deficiência. Tem que olhar os dois lados, Alberto. Tem que fazer uma análise holística da questão. Deficiência. Agora, o que não dá, aí é o seguinte, eu já falei que tem estudos científicos mostrando o mundo ocidental, por conta da nossa cultura ocidental de liberdade individual, lidou pior com a pandemia, né? A taxa de mortalidade no Ocidente é maior do que no Oriente, maior do que na Ásia. A Ásia não tem esse negócio de liberdade individual. Você vê manifestação contra a vacina no Japão, na Coreia do Sul, não vou nem falar da Coreia do Norte, mas na China, não tem manifestação contra a vacina, porque a noção de coletividade lá é um negócio... Aqui não, manifestação na Itália, na França, nos Estados Unidos, babaca querendo... Assim, é um negócio inacreditável, o cara quer entrar no estádio de futebol sem ser vacinado. Assim, eu que me vacinei, que me cuidei, tem que aguentar o trambolho do meu lado sem estar vacinado. No teatro, a liberdade individual tem seu lado positivo. A liberdade individual tem seu lado positivo. Agora, ela lida mal com a pandemia. Fazer o quê, né? Não, o Bolsonaro, eu acho que é o único presidente aí que não vacinou, né? E que se orgulha de não ele diz que não se vacinou, mas não acho que seja verdade. Tá, ele provavelmente se vacinou, tanto é que ele botou lá 100 anos de sigilo para a carteirinha de vacinação dele. Isso daí foi decretado já. Que ele está mentindo, não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele é um mentiroso contumaz, profissional. Então, na questão da vacina, ele se vacinou, por isso ele decretou o sigilo na carteira dele. E a mulher dele se vacinou nos Estados Unidos. Agora, ele quis importar
uma visão norte-americana para o Brasil que não funciona. Ele imitou o Trump, né? Nos Estados Unidos, de fato, eles têm um movimento social. A sociedade, uma fatia grande da sociedade é contra a vacina. Não vou aqui discutir se é ruim, bom, é assim que é lá. Aqui no Brasil isso não existe. Então ele resolveu importar um discurso que funciona para uma sociedade, mas não funciona em outra. Ele se deu mal. Aqui, ó, no Brasil tem umas coisas. Por que no Brasil não tem pena de morte? Primeiro que para julgar o sujeito demora um tempão e custa caro. Né? Segundo, depois que condenar o cara à morte, vai ter nego fazendo abaixo-assinado, manifestação para não matar o sujeito, entendeu? De solidariedade e tal. Então, o brasileiro, assim, nós temos que reconhecer que o brasileiro ele não é preparado para essas coisas. Guerra. Os Estados Unidos têm guerra o tempo inteiro, guerra em todo canto. O cara vai lá, se dispõe aí para a guerra, né, e vai para a guerra. Lá no céu, não sabe nem onde o país onde vai guerrear e vai. Brasileiro, rapaz, se for uma guerra, o cara vai... Tá, mas onde é essa guerra? Por que nós vamos para a guerra? O brasileiro não entra em fria. Então, essa conversa aí do Bolsonaro de que não se vacina, o brasileiro olha e fala, esse cara é louco, eu vou me vacinar. Exatamente. Pro inferno. É muito pouca criatividade do Bolsonaro. Ele pega o que o Trump fala e replica para cá. Só que não funciona assim. Mesmo essa coisa de armas que expandiu, etc. Vê a venda do Brasil comparando com os Estados Unidos. É nada. Né? E dá para reverter isso facilmente o próximo governo. Eustáquio, olha aqui. Você sabe o que eu estava pensando, Roberto? É porque ontem nós estamos gravando na sexta, né? Ontem teve o jogo do Brasil. Pô, golaço do Neymar. Que golaço. Eu não estou acompanhando muito, mas é o seguinte, contra a Venezuela e contra a Colômbia, todo mundo meteu o pau na seleção, falou que a seleção está ultrapassada, que o Tite está ultrapassado, que a gente não consegue competir com os europeus, etc, etc. Aí ontem o Brasil jogou bem, mudou tudo. Mudou tudo. É uma beleza. O Neymar, a crítica em cima do Neymar é uma coisa louca. Cara, o Brasil marcou 4 gols. Um foi do Neymar e as outras 3 assistências foi do Neymar. Impressionante. É o seguinte, ó, eu acho o seguinte, o Brasil, tomara que queime a língua, mas o Brasil não vai ganhar nada com o Neymar. Neymar é uma geração, é um útero seco em matéria de título para a seleção brasileira. Não vai acontecer. Né? Ele ganhou a Olimpíada. Ele ganhou a Olimpíada. É uma coisa, mas é Olimpíada. Brasileiro no futebol, né? Estou falando de Copa do Mundo, de coisa séria. Então é o seguinte. O que vale é a Copa mesmo, né? A Olimpíada é bom. Imagina, né? Eu acho que não vai dar nada. É uma seleção, é uma nota de 3 essa seleção, certo? De fato, eu acho que o Tite não tem qualificação para ganhar a Copa do Mundo. Ele não é um técnico para isso. É um bom técnico, excelente, mas não é para isso. E esse time aí, certo? Ontem apareceu essa novidade do Rafinha, que eu não tinha visto jogar ainda. É um jogador muito diferenciado, muito acima da média, entendeu? E pode ser que o Neymar tenha achado a dupla dele. Tá? Mas uma seleção que depende de um cara para ganhar, certo? Não ganha. Não existe isso. Mas Rocha, deixa eu fazer uma ponderação. Nós temos excelentes zagueiros. Nós temos o Casimiro, é um baita jogador. Não é assim não, viu? São jogadores de 7-1 da Alemanha, com esse zagueiro que você está falando aí. Não, peraí. O Thiago Silva não estava naquele jogo. O que mudou de lá para cá? Mudou. Olha, aí de novo, recorrer a The Economist. Na última Copa, The Economist. Ô, Rocha, eu tô achando ótimo, porque agora você está dando um pessimista aí no futebol e o Alberto agora vai ter de dar. Ele vai ter de atacar você no seu pessimismo do futebol e me atacar no meu pessimismo da economia. Cara, Copa do Mundo é raro ganhar. É raro ganhar. Então, se você disser que não vai ganhar, a probabilidade de acertar é muito grande. Não é isso. A questão não é essa.
vamos pensar o seguinte, regularidade, né? Copa do Mundo se decide em um jogo, né? O Tite com a Bélgica levou um nó tático, depois eu vi o que eles fizeram duas linhas de defesa na frente da área, a linha da frente era móvel, e aí ele montou contra-ataques ali, o Tite caiu na armadilha. A Itália, eu estava vendo, nessa Copa Europeia, a Bélgica fez a mesma coisa com a Itália, só que a Bélgica fez os contra-ataques, só que deu azar de não conseguir marcar o gol. Fez exatamente com a Itália o que ela fez com o Brasil. Só que com o Brasil ela deu sorte, marcou o gol primeiro na frente. Com a Itália ela não conseguiu. O Brasil, quando estava 0-0, meteu uma bola na trave, a cabeçada do Thiago Silva. Né? Então o futebol tem disso. É um jogo, tem esse elemento aleatório. Né? A The Economist acompanhou, eu me lembro as matérias sobre a Copa do Mundo, a matéria sobre os times na Copa do Mundo. O Brasil foi o mais regular. Foi o mais regular. O que a França tinha que o Brasil não tinha? Os grandes lançamentos feitos pelo Pogba. Eu me lembro que eu acompanhei tudo isso. Né? Aquele foi um grande diferencial da França, que o Pogba faz até hoje. Né? Ele enfia a bola, praticamente atravessa o campo inteiro e acha um cara sozinho lá na frente. Aquilo faz uma diferença gigante. E tem o Mbappé que sim, mas tem uma isso velocidade incrível. O próprio Kanté, porque lá são três, Mbappé, Kanté e Pogba. Né? O Pogba fazendo os lançamentos, o Kanté desarmando tudo, que é o nosso Casimiro, né? E o Mbappé a gente tem, né? Enfim, o Neymar é muito melhor, enfim, a questão da França foi o Pogba, essa foi a grande questão. Roberto, é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, Portugal tem o melhor jogador do mundo, que é o Cristiano Ronaldo, né? Na minha opinião, o jogador mais completo que tem hoje em atividade. E não ganha, certo? Porque depende só do cara. Então é o seguinte, para ganhar uma Copa do Mundo, para ganhar uma Copa lá na Europa, como tem lá entre aquelas seleções, você tem que ter mais do que um jogador. Você tem que ter um time. Né? Então é o seguinte, quando foi que o Brasil ganhou Copa? O Brasil ganhou Copa quando ele tinha 2 ou 3 jogadores excepcionais, né? Acima da média, chegaram na Copa do Mundo destruindo, e você tinha um time que dava sustentação para esses jogadores, certo? Então é o seguinte, o que aconteceu com a Copa no Brasil? Nós tínhamos um jogador acima da média, que era o Neymar, certo? E tinha um time, entendeu? Só que o Neymar não jogou. Então se o Neymar não joga, acabou. Mas então, aquele jogo também, o Thiago Silva estava suspenso, o Thiago Silva era já o segundo melhor jogador do Brasil, depois do Neymar. Tudo bem, Roberto, só que é o seguinte, você tem que ter, o craque tem que jogar, se o craque não jogar não adianta, sim. Entendeu? Não resolve. Então é o seguinte, o Neymar, sabe, ele é um jogador, não tem, em matéria de grandes jogos, ele não tem regularidade, você pode pegar aí a história dele, de decisões e tal, não tem regularidade. Esse Cristiano Ronaldo tem uma regularidade irritante, certo? O Neymar não tem. Tá? Então ele dá umas osciladas, chega como num jogo, a Copa do Mundo no Brasil, o cara não joga, certo? E da Rússia não joga, entendeu? Eu não sei se ele vai jogar. Certo? Eu digo assim, entrar em campo ele vai, eu não sei se ele vai jogar. Uma coisa é o seguinte, você tem que admitir, eu concordo que ele precisa de mais regularidade. Agora o cara joga muito. Agora ele tem que fazer jogar muito. Sem dúvida nenhuma. É um jogador excepcional. Mas é o seguinte, na hora do vamos ver, certo? Não acontece. Né? O problema, você pega o histórico dele, é esse, não acontece. Aí fica o seguinte, assim, e outra coisa, certo? Tem um comportamento fora de campo, sabe, ruim, né? A saída dele do Santos foi um negócio estranho, cheio de negócio de sonegação, de pagamento por fora, certo? Deve imposto. Mas isso todo mundo faz. Confusão. Né? Assim, você olha para o Cristiano Ronaldo, não tem nada disso. Entendeu? Olha, vira e mexe, todos são atingidos por um escândalo. O Messi foi, entendeu? Sempre tem um. Bom, mas é isso, ó. Conversamos com a eu acho que essa coisa de futebol, aconteceu uma coisa essa semana que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte, o Hulk, até na rodada passada, ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E o Galvão Bueno entrevistou ele naquele Bens Amigos, e o Hulk fez 2 gols, né? No último jogo do Galo. Então o Galvão Bueno foi... E somaram lá, o Hulk tem 60 dobletes, né? Que é 2 gols por partida. E aí o Galvão Bueno falando, nossa, o Hulk,
60, será que alguém tem mais de 60 dobletes do que o Hulk, né, tal? E será que o Cristiano Ronaldo? Aí estão falando que eu lembrei do Cristiano Ronaldo. Aí os caras vão pegar na estatística lá, o Cristiano Ronaldo tem 150 hat-tricks. e na seleção portuguesa essa semana ele fez um outro hat-trick, né? Então, assim, é só para dizer o seguinte, o Hulk tá uma maravilha. Eu que sou atleticano, tô encantado, né, com a posição dele, etc. Agora, igual o Rocha falou, comparando com o Cristiano Ronaldo, é outro departamento. Eu tenho torcido para o seu time como se fosse o meu, porque eu sou fluminense e é inaceitável que o Flamengo seja campeão novamente. Então eu estou aqui em casa com meus filhos assistindo, aí assisto o jogo do Atlético, o Atlético marca o gol, eu grito, Nense! Aí meu filho ri pra caramba. Porra! Falei, Nense, vai lá, Nense! É isso, vai ter Flamengo e Fluminense aqui no Rio. Eu vou torcer para o Fluminense. O Flamengo não alcança mais o Atlético Mineiro, pode esquecer. Tomara. Deus te ouça. Vamos encerrar com o assunto aí das pesquisas aí. O que você tem alguma coisa em mente? A Mônica Bergamo hoje, ela traz uma informação na coluna dela muito interessante, dessa pesquisa Quaest, que diz que dos eleitores que votaram no Bolsonaro em 2018, só 52 está dizendo que vai repetir o voto em 2022. Dos 100% que votaram no Bolsonaro em 2018, 52 está dizendo que vai repetir o voto e 22% está dizendo que vai votar no Lula. Certo? E uma outra parte 12% vai anular o voto e tal, mas 22% dizendo que vai votar no Lula. Eu me lembrei que no começo de 2019, se a memória não estiver me traindo, o Marcos Coimbra, do Vox Populi, apresentou um trabalho para o PT de um estudo do que tinha ocorrido na eleição em 2018. E esse estudo dele mostrava que um percentual dos eleitores do Lula, eleitores lulistas que votam no Lula, na troca da candidatura do Lula pelo Haddad, migraram para o Bolsonaro. Certo? Então me ocorreu o seguinte, o que o Lula está fazendo agora é pegando de volta o que é dele. Porque é o seguinte, o Alberto, pena que a Luciana não está aí, mas o Alberto pode falar disso, que é o seguinte, existe um contingente de eleitores que vota no líder popular, seja ele de esquerda ou seja de direita. O cara vota no sujeito carismático, que tem personalidade forte e tal. Então, na eleição de 2018, o cara da eleição com essa característica de carismático, personalidade, foi o Bolsonaro. Né? E agora, nessa eleição de 2020, nós vamos ter dois, o Lula e o Bolsonaro. Então, esse eleitor, com esse governo ruim do Bolsonaro que está aí, com essa decepção, ele vai fazer o quê? Ele vai votar no Lula. Migra para o Lula, volta para o Lula. Eu acho que é muito interessante esse dado, porque isso pode resolver a eleição. Né? Nós estamos falando aí de um contingente de sei lá, 13%, 14% dos eleitores, que se mudar de lado, decide a eleição. O Rocha, decide no primeiro turno. Pode ser, se você divide o eleitorado em 3 partes, né, a gente não precisa nem aqui dizer exato o tamanho dessas 3 partes, tá? Pode dar um chute, tudo bem, mas vamos dizer, o eleitorado está dividido em 3 partes. Uma parte que sempre vota num candidato de esquerda, uma parte que sempre vota num candidato de direita e uma parte que vai variar. É uma turma mais pragmática ali. Essa turma vai variar. Ele ora vai votar num candidato de direita, ora vai votar num candidato de esquerda, né? Hoje, né, em 2018, eles disseram, vou votar no cara que representa a novidade. Só ele vai mudar o país. Pensa nesse eleitor de centro. O de direita não, acha que o cara está mudando. Mas o de centro, eu votei nesse cara, achava que ele ia mudar. Pô, ele não está mudando nada, era novidade. Sabe de uma coisa? Eu quero voltar agora para o seguro. Vou voltar a votar em alguém que eu sei que foi presidente e funcionou. Alguém conhecido, alguém seguro. Né? Esse cara ali que está no meio. É o cara que está no meio. É isso. Eu acho que a tendência vai ser essa. E aparentemente, essa pesquisa que saiu também, o Bolsonaro, de avaliação do governo do Bolsonaro, a pesquisa, o Bolsonaro cresceu na avaliação pessoal e cresceu a avaliação do governo dele. Então, ele está dando uma estabilizada.
esse comportamento dele mais calmo, parou de agredir as instituições e tal. Agora, a vacinação já está avançada, né? Então, essa notícia dessa estabilização dele é muito ruim para o centro, né? Para esse pessoal que está se movimentando para ser uma alternativa. Porque se o Bolsonaro estabilizar, travou, né? Não vai ter espaço para ninguém. Deixa eu colocar aqui uns dados aqui que eu sistematizei. Olha aqui, bem interessante isso aqui, vocês vão gostar. Aqui tem todas as pesquisas desde o dia que o Fachin liberou a candidatura do Lula, tá? Então, aqui, março, né, a média das CNN, XP e PESP, está aqui, abril, Poder Data, então, maio, né, então aqui, março, abril, maio, junho, né, o que você nota? A média do primeiro semestre de Lula, 31%, a média do segundo, 41%, então ele subiu 10%. Tá? Bolsonaro, 31, 28, caiu 3, duro na queda. E aqui os outros, os outros somados é a terceira via, né? A terceira via caiu 6, de 27 para 21, né? O que faz todo sentido, né? Aqui em gráfico é bem interessante aqui, primeiro semestre, segundo semestre, até junho e julho, né? Lula em vermelho, Bolsonaro em verde e em laranja, os candidatos laranja, né? Digamos assim, da terceira via, né? Então, isso para mim é muito eloquente, né? O que o cara disse? Olha, em março ele descobriu, Lula pode ser candidato. Aí essa informação vai circulando mais. Abril, mais gente soube. Maio, mais gente soube. Esse Lula eu conheço, ele foi presidente, foi muito bom. Esses outros aí, que estão dizendo aí que poderiam derrotar o Bolsonaro, eu não conheço. Né? Eu quero ir no seguro. E os eleitores de Bolsonaro ficam com o Bolsonaro. Tá? Eles não abandonam o Bolsonaro. Aliás, a resiliência é uma coisa impressionante. Você olhando esse gráfico aí, é uma coisa fantástica, né? A resiliência do Bolsonaro. É fantástico. O Rocha, de alguma maneira, se você pegar a eleição de 2018, eu considero que 2018, na história do PT, foi o pior momento do PT. Pior momento. No primeiro turno, ele teve um candidato, basicamente um candidato genérico, né? Um candidato que teve apoio do Lula. Pronto. Teve 29% dos votos válidos. Está aí, 30% dos votos válidos. Né? A direita também tem em torno disso, uns 30% dos votos válidos. Tem aquela turma do meio, que é pragmática, que não está nem aí para a esquerda e direita, que pode votar num ou no outro. Ele está insatisfeito com o que está vendo agora. Economia muito mal, vacinação mal, desemprego, inflação. Ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou para o cara que eu conheço, que eu sei que governou. Às vezes o cara nem conhece. Né? É um cara jovem que não lembra, não viveu de fato o governo Lula, não experimentou o governo Lula, mas os pais dizem, foi muito bom, vota nele, etc. A informação circula. Então, eu acho que é isso que está acontecendo, entendeu? E o Lupe ontem deu uma escorregada na entrevista dele, deu uma declaração de que o Ciro fala mal do Lula porque dá ibope. Eu achei, isso aí é o fim da picada, né? Isso aí me lembra o unificador da Alemanha, o general Otto von Bismarck, que disse que a política e as salsichas, o povo não pode saber como é feito. O Lupe vai lá e diz como é que é feito, porra. O povo não pode saber. Eu achei aquilo, confessou a besteira. Então, mas enfim, esses dados que você mostrou aí, essa resiliência do Bolsonaro e a resiliência do Lula, né, que ele já chegou lá em cima e não vai descer, mostra que o espaço para a terceira via é um buraco. Eu acho que o Ciro está testando o espaço dele, né? Ele baixa no Bolsonaro, aí ele vê que ele não cresce muito, aí ele baixa no Lula para ver se ele pega uma fatia e ele vai tentando administrar essa situação. Eu acho que a situação do Ciro é muito, muito difícil, né? Porque ele está exprimido entre dois polos aí que não tem espaço para ele crescer. Eu estava torcendo para vingar essa candidatura do Moro. Seria muito interessante a gente ter um debate na televisão com o Moro e com o Lula. O Rocha, assim, Moro, qual a solução para o desemprego no Brasil? Julgar e condenar, prender em primeira instância. Qual a solução para a inflação no Brasil? Julgar, condenar e prender em primeira instância. Qual a solução para o meio ambiente no Brasil? Julgar, condenar e prender em primeira instância. Não sabe nada, não sabe nenhum problema, não sabe, entendeu?
Sabe que eu estou escrevendo um artigo para publicar, e aí comecei sobre o lawfare, e, pô, já se escreveu muito sobre lawfare, já tem muita coisa escrita, e eu comecei a pensar e falei, vou fazer um negócio, porque o lawfare, eu até não gosto da palavra, um dia falei para a Carol, por que fica usando essa palavra lawfare? Isso aí, primeiro que isso aí não é novo, né? Desde a Inquisição, esse tipo de procedimento a gente já se usava, né? Vai ler o drama do padre Antônio Vieira em Portugal com a Inquisição, que você vai ver que está tudo lá, né? Os métodos evoluíram, né? Ficaram mais sofisticados. Ficaram mais sofisticados os métodos. Mas eu não gosto do negócio do lawfare. Mas eu comecei a pensar, aí comecei a ler e tal, e, rapaz, eu fui dar uma olhada na República de Curitiba, República de Curitiba por causa da República do Galeão. Eu fui ler sobre a República do Galeão, certo? E aí, antes da República do Galeão, porque a República do Galeão foi em 54, antes da República do Galeão, em 37, nós tivemos o Plano Cohen. Certo? O que foi o Plano Cohen? Foi uma coisa de um mineiro, né? O Mourão, tá? Junto com aquele picareta lá, daquele Plínio Salgado. Então, o cara pediu para o Plínio Salgado fazer um estudo do que seria, em tese, uma invasão comunista no Brasil. Aí o cara escreveu aquele negócio e entregou lá para o Mourão, e aquilo caiu na mão de não sei quem, e o cara falou, porra, descobrimos um plano dos comunistas para invadir o Brasil. E aí saiu na imprensa, e aquele troço virou. O Prestes estava preso, né, que tinha tido a intentona, e aí os caras, não, tá aqui, ó, tá a prova aqui de que os comunistas estão fazendo um projeto para invadir o Brasil, e divulgaram no jornal aquele negócio, e com aquilo o Getúlio dá o golpe, né, e implanta a ditadura, depois fecha o Congresso, dança Plínio Salgado, dança todo mundo. Então, a maior fraude da história do Brasil foi o tal do Plano Cohen. Aí eu digo o seguinte, eu estou escrevendo um artigo, vai ser assim, do Plano Cohen a Lava Jato. É isso aí, né, pessoal? O Eustáquio gostaria de fechar explicando de novo para todo mundo, a Luciana está em viagem nesse momento para a Espanha, né? Nós decidimos gravar só nós três, amanhã ela chega, né? Se a gente adiasse um dia a gravação, ia ser uma confusão na vida da Luciana. Próxima semana ela estará aqui de volta gravando conosco diretamente da Espanha. Direto de Granada. Granada. Vai jogar uma Granada no programa. Já fora Granada ou não? Já, fantástico. Rapaz, ô, Eustáquio, vai. É um negócio... Granada está onde está o palácio do Rei Moro. Né, do Alhambra. E Alhambra, meu Deus do céu. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, não sei se você sabe, Alberto, no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, né, que tem no Rio de Janeiro, que era o Palácio do Governo, sim, tem uma sala no Palácio chamada Alhambra, que é com exatamente a parede, o teto. Aquela Alhambra é uma das coisas mais lindas que eu já vi, cara. Exatamente. Vai lá, ó, lá no Palácio do Catete tem uma miniatura de Alhambra no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ah, eu não sabia. É, muito bacana. É no Palácio do Catete ou Palácio da Guanabara? Não, onde é que é aquele palácio que fica eu não conheço. Fui muito lá, mas andando de carro, eu não presto atenção nas coisas. É um que fica próximo do aeroporto. É o Catete. É o Catete, isso mesmo. É o mais histórico, mais antigo, né? Sim. Onde o Getúlio se suicidou. Exatamente. Isso eu já fui lá no quarto dele, isso eu visitei. Isso, então. Ali, na parte de baixo, tem uma sala chamada Alhambra. Muito legal. Eu tomei minhas vacinas lá no Palácio do Catete. Então, pô, vai voltando lá, visita a sala Alhambra, que é uma linda sala, linda. Na terceira dose eu vou prestar atenção. Tá bom. Um abraço. Um abraço.